Nesta tarde fria, muito frio aqui. Mas quero compartilhar alguma coisa boa com vocês aí, aproveitando esse domingo à tarde aqui com esse frio. Mas quero compartilhar alguma coisa boa com os amigos aí das redes sociais, tá bom, pessoal? Eu estava ouvindo uma história interessante. Conta que há alguns anos atrás, numa tribo indígena nos Estados Unidos, né? Aquelas coisas do início lá. Diz que começaram a desaparecer galinhas da tribo. E então começaram a procura do ladrão que estava então roubando as galinhas da tribo. E o chefe da tribo então disse que queria dar muitos açoites, uma espécie de castigo. Eles tinham 20 açoites quando pegasse o ladrão. Como não conseguiram, ele aumentou, disse que na sua ilha que ia dar 40 açoites, 50, e por fim ele disse: quando achar esse ladrão, queremos dar 100 açoites, que seria quase irresistível para alguém, né, aquela espécie de castigo. Aí, para surpresa dele, quando acharam o tal ladrão das galinhas da tribo, era a própria mãe do chefe da tribo, que havia prometido ao povo da tribo que ia açoitar dessa maneira a hora que achasse o ladrão das galinhas. Num gesto de amor, de filho, aquele chefe da tribo disse para o pessoal da tribo: eu vou no lugar da minha mãe e recebo os açoites que seria para ela. Libertou a mãe e deixou-se ser preso e açoitado, amarrado e açoitado conforme ele havia prometido, e fez isso no lugar da mãe dele. Eu estava ouvindo essa história e achei interessante, gente, que foi exatamente isto que Jesus fez por nós. Diz a palavra de Deus, por exemplo, em Efésios, que nós éramos inimigos de Deus, né, pelos nossos pecados, está lá em Efésios 3, inimigos de Deus pelos nossos pecados e ofensas, mas mesmo assim ele nos amou e deu a vida por nós. Estava vendo que em 1 Coríntios, capítulo de número 5, no verso 7, diz: Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Já foi sacrificado por nós. Bom, essa historinha indígena aí, historinha, mas diz que é um fato, uma realidade, uma história mesmo, né? Se conta muito essa história. Faz a gente pensar que realmente Cristo nos substituiu na cruz, levando os nossos castigos, nosso mal, nossas dores, nossas enfermidades, conforme Isaías profetizou. Então Cristo tomou toda a nossa culpa, que nós não tínhamos condições de passar por esse castigo, estaríamos perdidos para sempre, por causa do nosso pecado. Então Jesus diz: eu vou ao lugar deles. E assim o Pai entregou seu próprio Filho, que foi nosso substituto. E é essa palavra que diz: Cristo, nossa Páscoa, conforme escreveu Paulo, as coisas já foi sacrificado por nós. Baseado na história de Israel quando saiu do Egito, e que aquela última das pragas enviadas sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. Mas o povo de Israel sacrificou um cordeiro, né, em lugar do primogênito. E houve então salvação. E aí é o que está então nessa história: Cristo fez isso, foi ao nosso lugar e deu a vida por nós. A grande vitória do cristianismo é que Cristo ressuscitou. Eu vi de um missionário que disse que estava no Japão no ano de 2000, numa cruzada. Ele disse que havia um grande desfile, uma grande festa do povo nas ruas, e ele então perguntou: o que é que está acontecendo? Então alguém daquele hotel respondeu a esse missionário e disse: é que foi encontrado um osso que os cientistas afirmam ser de Buda, esse osso que encontraram.
Então todos os budistas e admiradores estão festejando porque encontraram um osso de Buda. Aquele missionário então disse assim: olha, se nós encontrássemos um osso de Jesus Cristo ou alguma coisa, então cairia por terra toda a fé cristã, toda a pregação do Evangelho e todas as coisas. Então não haveria sentido. Mas a verdade é que, disse ele, eu já fui à sepultura de Cristo e ela está vazia. Ele ressuscitou. Então é nisto que o apóstolo Paulo também disse em 1 Coríntios 15 e 14, que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então esse missionário que estava no Japão disse isso: se tivesse achado um osso sequer de Jesus Cristo na sepultura, então toda a pregação do Evangelho cairia por terra. Seria vã, seria inútil. Por quê? O grande diferencial do cristianismo e da fé cristã é ter um Salvador que foi à cruz, deu a vida, morreu, mas que ao terceiro dia venceu a morte, levantou poderoso e disse: toda autoridade me é entregue nos céus e na terra, todo poder. E ele disse: eis na minha mão as chaves da morte e do inferno. Então isto é que faz do cristianismo não uma religião. Não uma religião. Porque religião significa esforços humanos na tentativa de se ligar a Deus. Mas o cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem, através de seu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou, como eu disse. Então é diferente de uma mera religião. Mera religião nós podemos definir assim, então, esforço humano tentando ir a Deus. Mas cristianismo é Deus abraçando o homem. É Deus vindo ao nosso encontro. Por isso, quando Isaías profetizou sobre o Messias, ele disse: ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que nesse domingo este Deus vivo que venceu a morte, este poderoso Salvador Jesus Cristo esteja presente contigo, abençoando o seu dia, abençoando sua família com paz, com salvação, com alegria, com a certeza da vida eterna em Deus. Que Ele te abençoe porque Ele tem o poder para isto, que Ele mude a sua história para melhor, porque só Ele pode fazer isto, certo? Então creia nesta palavra e que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Adore, te alegre e louve esse Deus que te amou tanto a ponto de dar a vida por você, de dar a vida na cruz. Mas acima de tudo, ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a certeza da vida eterna. Que a paz do Senhor te guarde, te abençoe e que as bênçãos de Deus estejam contigo, suprindo todas as suas necessidades materiais, emocionais, de saúde, sentimental, enfim, que a presença de Cristo venha te orientar, te guiar em todos os teus passos. Tenha certeza porque Ele quer fazer isso, porque Ele te amou tanto que deu a vida por você. Fica na paz, que Deus te abençoe.